pode comemorar, pode ficar feliz, porque o julgamento de Carla Zambelli, que pode condená-la à prisão, foi finalmente marcado. Vai começar na próxima semana. Zambelli virou réu porque perseguiu um homem pelas ruas de São Paulo com uma pistola em mãos. Mas não aquela pistola que Carla Zambelli deve gostar, eu não sei quais pistolas a Carla Zambelli gosta, mas ela vai ser condenada à prisão e depois vai perder o mandato, porque ela já está cassada. Isso tudo aconteceu num momento muito interessante, porque no próximo final de semana nós vamos ter as manifestações bolsonaristas em favor da anistia. Será que Carla Zambelli vai ter um destaque nessas manifestações para tentar pressionar o judiciário? Na minha opinião, não. Carla Zambelli foi completamente desprezada e descartada pelo bolsonarismo. Acabou para Zambelli, porque Bolsonaro a responsabiliza pela derrota em 2022. E nós sabemos que esse episódio que vai levar a Zambelli para a prisão não tem nenhum tipo de impacto para a derrota do Bolsonaro. Isso é balela para que as pessoas não assumam que Bolsonaro fez um péssimo governo. Mas se as pessoas têm medo de assumir que Bolsonaro foi um péssimo presidente, a gente assume aqui, Bolsonaro foi horroroso. E esse julgamento, você vai reparar, se a gente pode até postar, não vai haver solidariedade efusiva dos bolsonaristas. Coloca nos comentários, primeiro ponto, você acha que Zambelli vai ser condenada à prisão? Por que Carla Zambelli foi descartada pelos bolsonaristas? Foi só por conta da derrota em 2022? Ou tem mais coisas? Zambelli é a culpada pela derrota do Bolsonaro? Quero saber sua opinião, deixa o like se você quer a Zambelli presa e está feliz com isso, e se inscreva no canal. Carla Zambelli, pessoal, está com o julgamento marcado. E é muito irônico, né? Porque ela falou que ela acredita na justiça. Olha só que coisa esquisita. Mas enfim, Carla Zambelli vai ser julgada na próxima semana. O julgamento virtual dela vai começar no dia 21 e deve se estender até o dia 28 de março. Por que Zambelli vai ser julgada? Porque no segundo turno, nas vésperas do segundo turno, um dia, 2 dias antes, a Zambelli estava fazendo ali uma campanha e ela foi abordada por um jornalista que falou assim para ela: "Te amo, espanhola". E o que significa essa espanhola, né? O Omar Aziz, durante a crise sanitária, a CPI da pandemia, ele falou sobre espanhola. Porque tem a especulação que a Carla Zambelli era a garota de acompanhamentos lá na Espanha e o apelido dela seria espanhola. Então o cara falou: "Eu te amo, espanhola", por conta daquela música, ela ficou revoltada, ela disse que foi empurrada pelo jornalista, só que depois as imagens desmentiram, ela não foi empurrada absolutamente nada. E ela perseguiu esse homem nas ruas de São Paulo, quase provocando uma tragédia. Por conta disso, Zambelli se tornou réu, a PGR já deu parecer em favor da condenação e agora o julgamento vai acontecer. Somente 2 ministros tiveram solidariedade com a Carla Zambelli. Um deles, o Cássio Nunes, que votou pela absolvição, e depois o André Mendonça, que ali se posicionou a respeito questionou a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso. Mas todos os outros ministros, incluindo o ministro Gilmar Mendes, que detesta Carla Zambelli, estão a favor da condenação, que deve acontecer na próxima semana. Eu não sei que dia é hoje. Hoje é dia 12. Então aí na próxima sexta-feira, né, vai começar o julgamento da Carla Zambelli. O mais interessante disso tudo é a ironia que existe dessa condenação da Zambelli. Por quê? Quando saiu a reportagem, ou o anúncio que ela seria julgada, a equipe da Carla Zambelli emitiu uma nota dizendo que confia na justiça. Aí eu falei: pera lá, como assim confia na justiça? Pelo seguinte, a justiça brasileira é o poder judiciário como um todo, né? E a Carla Zambelli agora está confiando na justiça brasileira, porque a justiça brasileira, dentro da justiça brasileira, tem a justiça eleitoral. E a Carla Zambelli sempre questionou o nosso processo de votação. Foi até multada pelo TSE por conta disso. E agora ela acredita na justiça? Faça-me um favor. Mas ela mudou. Mudou? Em 2024, ou seja, no ano passado, após a derrota do Pablo Marçal, ela continuou questionando a audição, vamos colocar assim, do nosso processo de votação. Temos que tomar, assim, um pouco de cuidado para falar isso, porque pode parecer que é propagação de notícia falsa. Ainda mais no nosso processo de votação. E isso pode acabar acarretando aí em uma perda de alcance do vídeo. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas vocês estão entendendo. Então é muito irônico isso. Agora a Carla Zambelli confia, mas até 4 meses ela desconfiava.
Então é uma grande palhaçada. Como vai ser uma palhaçada o apoio bolsonarista a ela? E a gente já está falando isso há um bom tempo, desde o início de todo esse processo jurídico, criminal e eleitoral da Carla Zambelli. Ela não vai ter solidariedade nenhuma dos bolsonaristas. Eles podem até se manifestar publicamente, mas nos bastidores, fazer campanha, fazer pressão, eles não vão fazer. Esqueçam qualquer tipo de postura bolsonarista em favor de Carla Zambelli. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Deltan Dallagnol. Os caras foram lá, ele concedeu uma coletiva, ficaram atrás dele, mas algo mais contundente não aconteceu. Nem mesmo o Sérgio Moro participou das passeatas e carreatas em favor do Deltan Dallagnol. Então isso também não vai acontecer com a Carla Zambelli, que é uma figura hoje totalmente descartável para o bolsonarista, ou para o bolsonarismo. E os bolsonaristas não vão ter nenhum tipo de indisposição com o STF por conta de Zambelli. Por isso que eu quero ver no próximo dia 16 como que vai ser a participação do Zambelli. Porque a Zambelli, ela queria, já tá chamando desde janeiro, essas manifestações no próximo dia 16. O Bolsonaro concentrou tudo em Copacabana. A Carla Zambelli estava falando que ia fazer em São Paulo. Vamos ver se ela vai fazer. Qual que vai ser o destaque dela? Se houver algum tipo de solidariedade do Bolsonaro, seria para a Carla Zambelli ir até o Rio de Janeiro e discursar lá, com destaque. Mas isso não vai acontecer. Porque o Bolsonaro responsabiliza a Carla Zambelli pela derrota em 2022. E a gente sabe muito bem que não tem nenhum tipo de influência aquilo que Carla Zambelli fez às vésperas do segundo turno, um dia antes do segundo turno, com o resultado. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver o Bolsonaro falar que comeu índio, ou o pintou o clima com as meninas da Venezuela, não. Não, a gente sabe. Bolsonaro foi derrotado por uma combinação de dois fatores. Primeiro deles, a péssima modelo ou a péssima administração econômica feita pelo Paulo Guedes. Paulo Guedes destruiu a economia principalmente para a classe trabalhadora, para a periferia, para a classe média baixa e abaixo. Esse ultraliberalismo que o Paulo Guedes tentou implementar massacrou a população de baixa renda e por isso o Bolsonaro perdeu. E também tem a participação da Michelle, que distanciou o Bolsonaro do Carlos, e o Bolsonaro ficou sem cérebro, sem cabeça. Por isso, querer responsabilizar Carla Zambelli por conta disso é uma injustiça com Zambelli. E aqui nós temos que ser justos, como são as minhas calças skinny. Outra coisa que a gente tem que observar, que se Zambelli vai ser presa, não vai, isso aí já é outra história. Por aí o problema é dela. O que nós temos que ver é a cassação de Zambelli. Porque Carla Zambelli foi a deputada federal bolsonarista mais votada em São Paulo. Ela teve quase 1 milhão de votos. E ela puxou 3 deputados bolsonaristas. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, o Tiririca e aquele Paulo Bilinski, que gosta de ficar com armas na mão também. E com charuto na boca. Segura no trabuco e bota o trabuco na boca. Se a Carla Zambelli for cassada, pode ser que os 3 também caiam. E isso modificaria a composição da Câmara dos Deputados. Então, a prisão da Zambelli também, junto com a cassação, são fatos políticos importantes que nós temos que observar e acompanhar bem de pertinho.